Bom, esse é um vídeo interessante de gravar porque, para a maioria que está aqui, né, inclusive tem muitos amigos aqui me vendo, sabem que eu tenho um outro canal, um outro projeto, né, não só um canal, em que eu falo exclusivamente sobre o Vasco, que é o Analisa Vasco. Inclusive, aproveitando aí essa união de temas, eu vou colocar o link do Analisa Vasco na descrição para você que está me vendo pela primeira vez poder conhecer. Por lá eu falo sobre o Vasco diariamente, né? Mas eu acho que é um tema que já furou um pouco a bolha, que torna-se pertinente para o futebol como um todo, e aí, claro, entra no meu radar aqui de temas para o canal do Eduardo Alves, né? Que é a atual situação do Vasco. Quando a gente fala atual, é claro que fica uma compreensão muito subjetiva, né? Então é importante especificar, eu me refiro ao ano de 2025, porque eu ficar falando da última década do Vasco é tão redundante que não vale a pena. Você já deve ter lido e ouvido sobre em vários lugares, e você ainda vai ler e ouvir muito em vários lugares sobre isso, inclusive no Analisa Vasco, né? Então, aproveitando esse espaço meio que neutro aqui, eu vou comentar sobre a atual temporada e os atuais desdobramentos, e vou fazer uma breve reflexão e também uma breve relação, na verdade, com relação à atual gestão, ao atual mandato presidencial do Vasco, como que foi feito, como que se desenharam as coisas aí e tudo mais, né? Bom, o Vasco foi derrotado para o Independiente Del Valle por 4-0 pela Copa Sul-Americana, confronto esse que foi válido pela disputa de playoffs, partida de ida, a partida da volta marcada para a próxima terça, dia 22 em São Januário. A derrota em si, eu acho que não tem nem por que aprofundar muito aqui, porque nada que eu falar vai substituir aquilo que é a visão superficial da coisa. O Vasco fracassou, o Vasco foi humilhado, e simples assim. Não tem devaneio nenhum quanto a isso, não tem rodeio, não tem o que falar. É o que aconteceu, o Vasco foi superado, e de forma até mesmo humilhante. Uma vez que a gente constata isso, a gente consegue dar prosseguimento de maneira saudável nessa leitura sobre o atual momento do clube. Tudo que levou a que esse resultado acontecesse, né? E aí, para isso, como eu falei há pouco, a gente tem que destrinchar sobre esse atual mandato presidencial. A eleição do Vasco ocorreu em 2023, né? Sempre ocorre um ano antes da posse, como na maioria dos clubes aqui do Brasil. A eleição ocorreu, acho que em outubro ou novembro de 23. Haviam vários candidatos, né? Um deles, o atual presidente, Pedrinho. E aí também tinham outros, como Júlio Brandt, que é um conhecido envolvido da política do Vasco dos últimos anos. Havia também Levenciano, que é um conhecido também da política e um bravateiro de primeira marca, né? Fica aqui o registro, é um cara que fala bastante, que promete bastante, mas nunca comprova aquilo que ele promete, né? Enfim. E outros nomes ali, até por exemplo, um que hoje faz parte da gestão, né? Que hoje é vice-presidente dos Esportes Olímpicos do Vasco, Eduardo Cassiano, que também é conhecido da política ali, mas com menos força eleitoral do que os outros que eu mencionei aqui. Enfim, a eleição foi feita de forma pacífica, Pedrinho ganhou com uma maioria esmagadora dos votos e beleza. Ele assume em janeiro, mas desde novembro já vinha tendo reuniões com a gestão da época, que era do Jorge Salgado, para alinhar essa transição, né? De fato, houve até uma comissão de transição, né? Das duas gestões. Normal que haja, também, de novo, de praxe, do qualquer clube aí, enfim. E beleza, e aí a gestão começa, e aí quando o Pedrinho assume, ele tem pela frente a missão, digamos, de sanar o celeuma da 777 Partners, que seria, no caso, a relação conturbada da empresa norte-americana com o Vasco. Com a constituição da SAF lá em 2022, entrando rapidamente nesse tema, ficou feita uma divisão societária da 777 e do Vasco Associativo pelo controle da Vasco SAF, que foi criada em 2022. E no caso, essa divisão foi feita da seguinte forma: a 777 tinha 70% das ações, enquanto o Vasco Associativo tinha 33%. Esse 70%, na verdade, só iria de fato valer quando a 777 fizesse todos os aportes possíveis, né? Que eram 3 aportes previstos ali a serem realizados para o Vasco. Uma vez que esses aportes ainda não haviam sido feitos, acho que era mais ou menos 50 e poucos por cento, e 33 e tantos por cento do associativo,
e mais uma porcentagem congelada aí enquanto não fosse feita essa integralização ali dos aportes, né? E bom, no momento que o Pedrinho assume, há uma rusga muito clara entre a 777 e o clube associativo, né? A gestão anterior, ela reclamava muito disso, dessa relação congelada, digamos assim, e o Pedrinho tinha essa missão de tentar destravar essa relação. Vários contatos foram feitos, isso posteriormente foi relatado com clareza, né? Que buscaram esse entendimento, essa relação, e que nunca obtiveram retorno agradável, né? Que a 777 retornava quando bem entendia, e esse retorno era sempre feito de forma sucinta, sem aprofundar muito, e também, é claro, sem dar o devido prestígio, pelo menos dentro do que era o entendimento ali do Pedrinho e seus pares, né? Para aquilo que era a necessidade de, vamos botar assim, união, né, entre as partes ali, conforme a proposta da gestão. Beleza. Bom, feito tudo isso, essa tentativa de contato, a coisa não foi para frente, então a judicialização foi feita. E aí o Vasco Associativo, presidido pelo Pedrinho, assumiu o controle interino, digamos assim, da SAF, por meio de uma liminar que foi expedida em maio do ano passado e que vale até hoje, né? Então, assim, na verdade, legalmente falando, a condição de mandatário do Vasco SAF, ela é liminar, né? Ela não é ela é provisória, essa é a palavra. Ela não é definitiva, mas é um cenário que dificilmente vai mudar por enquanto, porque a justiça brasileira comprou totalmente a briga do Pedrinho e do Vasco, então não deve abrir mão disso, não deve reverter esse cenário tão cedo. Bom, fato é que acaba, na verdade, dando uma certa falsa impressão de que o Pedrinho é presidente do Vasco SAF e que ele comanda o futebol do Vasco. Beleza, e aí, tá bom, Pedrinho fez isso, tá, começou a tocar o futebol do Vasco. A gente começa a perceber sinais ali de que ele talvez não estivesse no caminho tão certo assim. Contratações que foram feitas na primeira janela que ele teve, mudanças no comando administrativo da equipe, por exemplo, a troca do diretor esportivo, a escolha por um diretor que vinha de um trabalho numa equipe de pouquíssimo prestígio, que era o América de Natal, que disputava a Série D do Brasileirão, enfim. E outras coisas, como a designação de um CEO que veio do Coritiba, que estava na Série B do futebol brasileiro, e que saiu altamente criticado de lá, e que está lá no Vasco até hoje. Enfim, coisas assim. E aí no que tange ao campo bola também, muitos erros. A primeira janela vem Felipe Coutinho, acho que dá para dizer que foi um acerto, mas aí vem Alex Teixeira, para mim até aqui um erro. Souza, que já até saiu do clube, erro garantido. Emerson Rodrigues, que também já saiu do clube, erro garantido. E Jean Davi, que sequer entra em campo, na minha opinião, independente do que ele fizer daqui para frente, erro garantido. Então, uma janela de mais erros do que acertos. No primeiro momento, no que tange a comando técnico, o Rafael Paiva, que era do Sub-20, comanda interinamente, fica ali meses, depois ele é demitido. Aí quem assume interinamente é o diretor técnico Felipe Maestro, ídolo do Vasco, que faz muito mal também nesse primeiro momento ali. E vale também voltar um pouco nisso, na designação do Felipe como diretor técnico, tá? Foi feita em junho de 2024. Um erro, na minha opinião, porque o Felipe não tem competência, não é uma visão pessoal minha, eu tô falando assim, o currículo dele mostra isso, e os resultados do trabalho dele no Vasco mostram isso, ele não tem competência para exercer a função que exerce, né? E, enfim. E ainda acumula ali no momento ali a função de técnico interino. Termina a temporada, Pedrinho comete para mim mais um erro, que é a contratação de Fábio Carille. Eu acho que todo mundo sabia que a contratação de Fábio Carille seria um erro, que ele não renderia aquilo que se esperava ou que se projetava pelo Vasco, que seria mais problemático do que benéfico ao clube. Fato venéreo, né, como diz aquele comediante, que até esqueci o nome dele agora. E comprovado, né? Não precisava nem esperar acontecer, mas aconteceu. O Vasco não performou da forma adequada e a corda esticou até onde podia e ele foi demitido. Simples assim. A primeira janela de transferências do ano também é fracassada. Os nomes que foram contratados, você pode dizer que Daniel Fusato, que é um goleiro reserva interessante, Tietê, que vem sendo titular, o Lucas Freitas, que vem sendo titular, e o Nuno Moreira, que vem performando bem. Esses quatro dá para você dizer que foram acertos. Sendo que Tietê e Lucas Freitas muito mais
porque não tem ninguém melhor no elenco. Não é tanto mérito assim. Mas beleza, vamos pegar o copo meio cheio, tudo bem. São titulares da equipe, ok. Aí você tem Lucas Oliveira, que não somente não joga pelo Vasco, como já está descartado pela comissão técnica para a temporada. Informações extraoficiais ali. Você tem o Lloyd Augusto, que até agora foi mais problema do que solução, inclusive no extracampo, né? Enfim. Você tem Maurício Lemos, que se fez 2 partidas pelo Vasco foi muito, lesiona-se constantemente. Ele esteve em campo, inclusive, na derrota para o Del Valle, foi muito mal, enfim. E tantas outras coisas aqui, tantas reflexões que ficam, né? Cara, na verdade, essa primeira janela, do começo ao fim, pra mim, foi erro. Tirando o Nuno Moreira, pra mim, que foi um acerto acidental, tá? Inclusive, cabe colocar aqui, porque a primeira tentativa do Vasco foi o atacante Bruma, que acabou indo pro Benfica, e que, veja só, se lesionou gravemente quando foi pro Benfica. Ou seja, não tem como ser evidente, não tem como prever e tal, mas assim, cara, você fazendo um estudo da condição clínica do atleta e etc., você deveria prever esse tipo de coisa. E pela forma que o Vasco vinha se colocando no mercado, pelo visto, não se previu isso. Então foi um erro, um acerto acidental, na verdade, essa vinda do Nuno Moreira. Então tudo foi feito de uma maneira meio errada na janela de transferências. Eu tento sempre tomar cuidado com a palavra porque eu não sou ninguém para ficar aqui julgando o trabalho de um profissional da área. Eu sou um jornalista, no máximo, um graduando em jornalismo, na verdade, né? Enfim. Então, eu tento me colocar no meu lugar também. E aí, beleza, janela terminada, desempenho do Vasco é pífio, no Carioca cai na semifinal pro Flamengo, sem ter a mínima chance de competir. Entra outro aspecto, cara, que é a postura administrativa. A venda de mandos constante. No Carioca foram várias vezes, inclusive na semifinal pro Newton Santos. E é um outro aspecto, a falta de ambição de ter os clássicos mandados em São Januário. O clássico contra o Flamengo, no qual o Vasco era mandante, gerou uma repercussão muito grande e tal. Inclusive, Pedrinho foi na mídia e falou, não, porque no Carioca tem esse acordo e tal, mas no Brasileiro a gente vai correr atrás de jogar em São Januário. Beleza. Ok. Chegou o Brasileiro, chegou o Clássico e Pedrinho preferiu mandar no Maracanã. E veja só como é que são as coisas. Não foi nem o Pedrinho a vir dar a entrevista falando sobre essa opção de ter colocado o Clássico no Maracanã. Foi o CEO, o Carlos Amodeu, que nem deve ter sido quem tomou a decisão ou quem correu atrás disso, né? Mas que teve que pôr a cara para falar sobre isso. Então, só dando algumas pontuações sobre como o aspecto administrativo é frágil na gestão Pedrinho. E aí também tem a relação muito conturbada com a mídia esportiva, vários veículos e vários jornalistas são bloqueados por ele no Instagram e no WhatsApp. Né? Quando ele é criticado, mesmo que de forma ponderada, ele é bloqueado. O Analisa Vasco é bloqueado pelo Pedrinho, porque já fez críticas para ele, contra ele, enfim, positivas e negativas, mas obviamente as negativas são aquelas que saltaram mais aos olhos dele. Enfim. E aí, o principal nisso tudo, claro, é a arrogância, né? E aí chega no atual momento, que é a janela de transferências atual. E o que importa mais nela? Como essa arrogância está custando a reputação, não somente do Pedrinho, mas da sua diretoria com a torcida do Vasco. Esse mesmo CEO que eu mencionei há pouco, Carlos Amodeu, no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, se não me engano em maio, ele fala depois do sorteio ali, numa entrevista para os jornalistas, que o objetivo era que contratações fossem feitas até antes do retorno dos jogadores do Vasco, do que foi essa pausa aí para a disputa do Mundial, né? Que foi, no caso, o dia 23 de junho, né? Então, aliás, perdão. A previsão era que até esse retorno, contratações fossem feitas, né? Ok, o retorno aconteceu e nenhuma contratação havia sido anunciada. A primeira contratação foi ser anunciada há poucos dias com Thiago Mendes, volante, que foi anunciado oficialmente pelo Vasco. Foi a primeira e única contratação feita até agora. Até em especulações, o Vasco tem sido bem econômico, não tem tido muito burburinho, muito movimento feito. E a gente, como jornalista, fica
sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que comentar sobre o que é o planejamento esportivo do Vasco para esse restante de temporada. Mas, como eu falei há pouco, informações extraoficiais já dão conta de algumas movimentações por saídas, como por exemplo o Lucas Oliveira, o Jean Davi, como eu mencionei há pouco, Juan Sforza, volante contratado em 2024, só que ainda pela 777 Partners, e também o Alex Teixeira. Né? Esses quatro aí já estariam, digamos que, numa lista de dispensa do Vasco, apesar do Alex Teixeira e do Sforza ainda estarem sendo relacionados para as partidas. O Sforza, inclusive, viajou com o elenco do Vasco lá para Quito, para a disputa dessa partida contra o Del Valle, apesar de que ficou de fora das duas partidas. Já o Alex Teixeira foi relacionado para as duas. Enfim, tudo isso muito confuso. Fato é que nada é por acaso. O Vasco foi derrotado na bola e na administração. O Del Valle é uma das equipes que é melhor administrada na América do Sul. Exemplo de reestruturação financeira, que é tão falada aqui no Vasco, né? Aqui no Brasil, no Rio, na verdade. A recuperação judicial, que tanto se fala, né, no caso. O Del Valle é exemplo claro disso. Revela grandes atletas. O PSG campeão da Champions teve o zagueiro William Pacho, equatoriano, titular. O Chelsea campeão do mundo teve Moisés Caicedo, equatoriano, também, volante, titular. E vários outros nomes que vão se despontando aí na Europa, né? O zagueiro, por exemplo, Hincapié, titular do Bayer Leverkusen da Alemanha, jogador de qualidade e tal. Enfim, tudo isso aí mostra como o Vasco ficou para trás e precisa melhorar. A crise política ela é clara, assim como a crise esportiva. Financeiramente, parece que está tudo sob controle, porém, urge a necessidade da revenda dessa SAF do Vasco. O balanço financeiro que foi lançado há poucas semanas, né, mostra que a liquidez financeira do Vasco ela é altamente condicionada e, na verdade, dependente de uma liquidez externa, que seria, nesse caso aí, a vinda de uma nova empresa para comandar a SAF, né? Assim como também o atraso em outros aspectos administrativos, que no caso me refiro aqui à reforma de São Januário, a reforma do centro de treinamento, que vem sendo feita de forma, como posso dizer, por etapas, né, na verdade. Assim, melhorias pontuais ali, pouca coisa de fato prática, né, que melhore de fato ali estruturalmente o treinamento ali, o prédio de treinamento do Vasco. Então coisas que tem que melhorar, que tem que acelerar e que infelizmente não vejo isso acontecendo na atual gestão do Vasco. Torço que eu esteja errado, que eu queime minha língua, que esse vídeo aqui seja usado como bode expiatório, que esfregue na minha cara, que manche minha reputação, não tem problema com isso. Só quero que as coisas melhorem. Como eu falei, sou vascaíno, né? Não é nenhum segredo, nunca vou esconder isso aqui nesse canal também. Mas, infelizmente, tem que comentar sobre isso tudo. Bom, eu fico por aqui. Obrigado pela sua audiência. Sempre a recomendação do like, da inscrição. As minhas redes sociais estão aqui na descrição também. E eu fico por aqui. Tamo junto e até a próxima.